Depois do anúncio de compra da Activision Blizzard pela Microsoft, aumenta a pressão sobre o projeto Spartacus, um projeto que foi vazado pela Bloober em dezembro de 2021, que já tinha uma grande expectativa. Mas e agora? Aumenta a expectativa? Será que essa seria a reação em relação ao mercado que a Sony precisaria ofertar? Vamos falar sobre isso agora. A realização desse conteúdo é graças aos nossos parceiros DVD Mall. Utilizando o código DG20 no site, você tem desconto de 20% na compra de qualquer software, incluindo o Windows 10 Professional original, por um preço inacreditável. Além de ativação rápida, você tem várias formas de pagamento, inclusive Bitcoin. Bem-vindo ao Detonando Geek, esse é o Vlog Tech, o nosso conteúdo mais opinião. Mas é claro, é óbvio, lógico, opinião embasada em fatos. A gente não vai falar vozes da nossa cabeça. Project Spartacus foi vazado pela Bloomberg lá em dezembro de 2021. Claro que na hora que ela vazou, já sinalizou que seria um concorrente do Game Pass e criou uma expectativa aí no mercado. Não só no mercado, como também na fandom do PlayStation e até mesmo consumidores que não são tão ligados à marca. Afinal de contas, serviços de games claramente é uma delícia. Se você não concorda muito com isso, é porque você ainda não experimentou. Realmente faz muita diferença na sua jogabilidade. Eu uso vários serviços da EA, da Uplay e até o Game Pass. Cara, faz diferença. Antes de mais nada, vamos separar o joio do trigo e vamos esclarecer essa questão da pressão. É importante falar que muitas coisas foram ditas na internet, e até mesmo a Sony precisa de uma resposta, a Sony precisa de uma reação, a Sony precisa de fazer, a Sony. Não precisa fazer nada, essa é a verdade, tá bom? Ninguém precisa responder a nada sobre nada. Esse é um fato. Como também é um fato que existe a pressão. A pressão vem da fandom, exatamente, da fanbase, e é claro, é óbvio, é lógico, vem também dos mercados. Os mercados ficam agitados com mudanças muito drásticas. Quer um exemplo disso? Legal e bacana? Dá uma olhada, a gente já falou sobre isso, as ações da Sony caíram depois que a Microsoft anunciou a compra da Blizzard. Legal, isso você já deve saber, saiu em todos os lugares, 20 bilhões aí que perdeu em mercado. No entanto, saiu em poucos lugares, ou que eu não vi nenhum, aliás, eu que procurei essa informação, a Microsoft também não subiu as suas ações. Perceba que, apesar da queda dela não ser uma queda muito drástica como foi a da Sony, mas a Microsoft também está em queda. Ou seja, o mercado tem um abismo de diferença em relação aos fandoms. Exatamente. A galera não pensa como um fã, pensa como investidor. E sim, é um risco. A compra da Blizzard é uma empresa que está suja no mercado por polêmicas que está envolvida, e a Microsoft não precisa só colocar o dinheiro e pegar os títulos que ela vai produzir, como ela fez com a Bethesda. Ela precisa culturalizar, ela precisa reformar, ela precisa colocar a empresa nos eixos e ainda assumir os encargos futuros que podem ainda existir e vão existir, porque processos trabalhistas, vocês sabem que duram anos. Enfim, o mercado não reage de forma positiva sempre que tem uma mudança drástica, porque mudanças quer dizer que muda a forma de ganhar dinheiro. O outro motivo, é claro, é óbvio, é lógico que eu trouxe essa comparação que vocês viram aí de ação, não é porque a gente vai virar aqui trading, exatamente, não é um canal de trade, porque isso leva a complicações complexas. Tipo, a gente começa com isso, daqui a pouco tá fazendo um curso de 3 dias para você ganhar milhões em uma semana. Não é o nosso foco, claramente. Então, vamos tirar esse gráfico daí, pelo amor de Deus. Mas é claro, é óbvio, é lógico que colocar isso gera opinião, a opinião gera comentário, comentário gera engajamento, engajamento gera o quê? Dinheiro. E eu tô trabalhando igual ao mercado financeiro, com especulação. Por quê? Porque eu gosto de causar stocks. Entendido essa parte da pressão, que não necessariamente a Sony precisa dar nenhum tipo de resposta, ação, mas existe a pressão, como também é um fato que ela não precisa responder a nada, há um fato que as pessoas pressionam por uma resposta. Simples assim. Estamos lidando com dois fatos. E é nesse aspecto que a gente vai trabalhar aqui.
Primeiramente, o que poderia ser o Project Spartacus? Ele foi vazado pela Bloober em dezembro de 2021 e basicamente é a junção de um serviço que já existe na Sony, que é o PS Now, junto com a PS Plus, ou seja, é a agregação de um serviço. Logo, você poderia ter acesso a cloud e também até mesmo a download de IPs exclusivas da Sony e até mesmo retrocompatíveis. No meio da história apareceu a patente do Mark Cerny sobre retrocompatibilidade. Nesse ponto, a gente cronologicamente diz que sim, pode ser levado ao serviço. No entanto, também pode não ser levado ao serviço. Eu li a patente inteira, ela se trata realmente de retrocompatibilidade e ela trata sobre a mudança de clock para atender os opcodes de um software antigo. Nesse cenário, uma patente não precisa ser necessariamente feita antes de ser lançado um serviço ou invenção a qual ela foi colocada, mas ela também poderia ser uma patente atrasada da retrocompatibilidade que já existe entre o PS5 e o PS4, mesmo porque retrocompatibilidade não é uma invenção. Então as patentes servem para registrar invenções, mas também servem como encargo burocrático jurídico para que você estabeleça metodologias. Se você acha que o Mark Cerny inventou o retardo de clock para ler opcodes de software mais antigos e conseguir reproduzir dentro de uma velocidade aceitável, você está enganado. Isso aí, retrocompatibilidade na indústria de software existe há anos. E cara, que legal, acabei de pensar nisso agora. Isso daria um excelente vlog tech. Ó, marca aí, anota e me cobra. E também é óbvio, é claro, é lógico, a PSN tirou alguns cards de algumas regiões, incluindo Estados Unidos, do mercado. Isso mostra que ela está modificando o seu sistema de assinatura e serviços, que pode resultar no novo PS Plus. Por que eu falei 3 Plus? Porque são 3 categorias de serviço que foi especificado pelo vazamento da Bloober, que seria um normal, que seria um incluindo a PS Plus, e seria um mais caro incluindo outras cestas de serviço, ou seja, 3 modalidades de serviço para que você possa consumir. E por que eu falei PS Plus? Porque eu não tenho muita criatividade para nomes. Você está num programa que chama Vlog Tech, eu estou dando opinião de mercado. Outra coisa também que muda o nome é porque, segundo a Bloober, PS Now sairia desse nome. Ele acabou, não existe mais o nome, mas o serviço existe. E aí entra o ponto legal. O que a gente espera do Project Spartacus de verdade? Cara, a Sony tem uma estrutura boa já pra isso. Sério mesmo. Ela tá com Game Pass antes do Game Pass. É louco falar isso, não é? Parece doido, mas PS Now foi lançado em 2014, exatamente, a versão beta dele. Lá consistia em um serviço de cloud que distribuía para PC através de um aplicativo e também para dispositivos aí habilitados da Sony, incluindo o PlayStation 4. Além disso, mais futuramente ele trouxe também a possibilidade de download de alguns jogos e rodando nativamente no seu PlayStation 4. Se você acha que isso não parece com o Xbox Game Pass, acorda pra vida. Aí você pensa, pô, 2014, a parada não rolou lá, por que não expandiu de lá pra cá? Pois bem, tem várias coisas aí que podem ter acontecido. PS Now hoje atende 19 regiões, 19 países especificamente falando. 2014 foi um ano que a Sony iniciou o PlayStation 4. Foi um grande sucesso, todo mundo sabe disso, nasceu as IPs, ganhou recordes de vendas, de unidades, blá 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 blá. 2014 também, muita gente não coloca na balança, e quem só tá ligado em PlayStation não olha a Sony como corporação, não viu que ela estava passando um perrengue financeiro e teve um déficit aí, um prejuízo de 1 bilhão. Isso fez o seu CEO da época aplicar uma lei mais fechada. 5 mil funcionários, enquanto o PlayStation arrancava o sucesso, foram demitidos da Sony. Sumiu televisores, sumiu sistemas de som, sumiu câmeras, sumiu celulares em grande parte dos mercados, porque parte deste processo de reestruturação financeira
retirou muita linha de produção, a Sony quis enxutar. Dessa forma a gente pensa que, mesmo com todos os planos que a Sony iniciou em 2014, faltou budget, porque se você está reestruturando financeiramente, mesmo um produto que está indo muito bem, que é o PlayStation, precisava de investimento para outras áreas. Então eu acredito que ela se situou aí e fechou esse mercadinho um pouco, enquanto ela estava se reestruturando financeiramente. Mas isso aconteceu lá em meados de 2019, às vésperas de uma nova geração. Exatamente. E aí começam as mudanças da Sony, que começam a incluir o projeto Spartacus e as possibilidades dele. Vamos lá então, 2019, uma porrada de CEO da Sony vaza da parada. CEOs que estavam aí com grande sucesso dentro da Sony. Sean Layden, o Yoshida e outros mais acabam sendo trocados. Se você acha que era porque os caras estavam fazendo alguma merda, desculpa atrapalhar sua fofoca, é porque a Sony tem uma política de idade, para cada tipo de cargo. Então, chega num determinado ponto, ela pega e fala, você não serve mais porque você já passou da idade. É a política interna. Você é muito mais velho, você tem uns 35, quase 40 anos, você assistiu Família Dinossauro? Lembra da cena que o Dino tinha que empurrar a sogra no piche quando ela completar 600 anos? É a política da Sony. Quando chega a certa idade, o CEO é empurrado no piche. Vai embora. Some daqui. Ok. Lá começaram mudanças. Em 2020 veio na CES de 2020 o grande anúncio, o logo do PlayStation 5. Tá, não foi um grande anúncio, foi um logo. Realmente não dá pra defender aquilo. Foi um logo. Como é que alguém pode anunciar um logo? A Sony Entertainment Interactive acaba subindo na hierarquia da Sony e ela começa a mostrar que está focada mais nas questões de conteúdo e também peso. É claro que é uma empresa de eletrônicos, ela continua desenvolvendo eletrônicos, mas focado muito em conteúdo. Isso, os principais inventos que ela mostra é principado a isso. Ali também já começa a mudança logo em 2020. Horizon Zero Dawn para PC. Algo sem precedentes na indústria, uma IP de grande sucesso exclusiva do PlayStation que ninguém imaginaria que poderia ir algum dia para outra plataforma, foi. E como Einstein diria, a mente que se abre a uma nova ideia nunca mais se fecha. E isso é, que eu quero dizer, vendeu muito na Steam. E é claro, é óbvio, é lógico, você deve ter visto as vendas do God of War. Mas vendeu muito também. Vendeu muito. Isso é uma abertura de mercado exponencial. E calma, eu tô chegando no Spartacus. A Sony começou a mudar. Mudou os CEOs, mudou o pensamento, deu uma abertura maior. E voltando um pouquinho, a gente já tava em 2020, volta um pouquinho para 2019. Satya Nadella, junto do lado do CEO da Sony, que eu nunca lembro o nome porque eles são japoneses, então os nomes são mais difíceis, desculpa. Assinando o acordo de nuvem Azure. Esse acordo principalmente era para expandir os serviços de streaming da Sony, que até agora se manteve em 19 regiões. Então de 2019 agora até 2022 que nós estamos, a Sony assinou, contratou um serviço e não expandiu nada ainda. Agora a gente chegou no Project Spartacus. E o que ele pode oferecer? Primeiro de tudo, o cloud. É uma situação. Cloud no Brasil é uma possibilidade real. Se esse vídeo fosse feito antes de novembro de 2021, eu falaria pra você que não. Mas em 2021 eu tomei um tapão na minha cara quando o GeForce Now e xCloud mostraram que era possível rodar no Brasil. Cara, e roda muito bem. Eu era uma das pessoas que não acreditavam muito que os caras iam trazer o serviço pro Brasil, porque eu conheço a infraestrutura daqui e, cara, é muito ruim. Mas funciona. Os caras conseguiram. Ou seja, já somos um case sobre 2 serviços de cloud muito grandes que estão exponencialmente grandes. Então, nós poderemos também ser incluídos em um cloud, um possível cloud da Sony. Ainda tem a disponibilidade de download de vários jogos e você poderia rodar esses jogos. Se a gente for associar e colocar um prisma positivo sobre a patente do Mark Cerny em relação a PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3 e que for para o serviço, nós poderíamos rodar até pelo console. Um outro mercado interessante que a Sony poderia explorar com essa assinatura desse projeto Spartacus é algo que ela já adentrou e não vai sair nunca mais. PC. Nesse caso, agora no lançamento de um serviço na primavera, que seria em março, a junho, a primavera lá, tá? Nos Estados Unidos, é importante falar. Não é uma coisa que talvez viesse muito, porque lançar um serviço para PC com 3 jogos, Horizon Zero Dawn, God of War e Uncharted, não me parece uma boa ideia. Então eu acredito que ela deve fazer um esforço e nesse lançamento
eu acho que o PS Now, no ponto de cloud, deve expandir mais. Ela também poderia aprimorar esse serviço e talvez querer antecipar e melhorar, trazer aquela resposta que a Sony precisa dar, fazendo aí algumas parcerias com algumas empresas que estão trabalhando com o serviço. Algo que ela dispensou no passado, que foi a EA, porque competia com o serviço dela, e também a Ubisoft Plus, que já está trazendo aí todo o mercado de jogos da Ubisoft numa assinatura. Ela podia convergir e ganhar um pouco mais de força, seria interessante para o player do PlayStation 4/PlayStation 5, porque esse serviço não vai ser exclusivo de um console e de outro. Que a gente já falou aqui que a Sony vai manter a produção do PlayStation 4. Então, tirar o PlayStation 4 da jogada seria um tiro na cabeça. Uma coisa importante também é que a pressão não necessariamente é a razão. Como eu já disse, a Sony também tem um trabalho mais conservador. E ela pode simplesmente ignorar tudo que está acontecendo e seguir o seu mercado como ela planejou. Nesse sentido, talvez não espere muita coisa do Project Spartacus. Porque o Game Pass iniciou bem. Todo mundo gostou que jogava no Xbox, mas todo mundo gostou que era mais novo. Quem já começou e já tinha jogado todos aqueles jogos, eu mesmo comecei a assinar, eu acho, a partir do Gear 5, se não me engano, que eu queria pegar lá o exclusivo. Então, acaba no início sendo um pouco vácuo e não deve atender todo mundo. Mas o legal dos serviços é que eles são exponencialmente tendentes ao crescimento. Se você espera também algum tipo de Day One, tipo God of War, Ragnarok, do Day One, no serviço da PlayStation, esquece. Não deve rolar também, porque a PlayStation ainda continua com o seu negócio vinculado a IPs exclusivas e ao hardware. E, para isso, ela precisa vender número de cópias. E, para isso, ela não pode incluir no serviço. Então, o modelo de negócio dela, apesar de talvez ela acrescentar um serviço a nível mundial, ela acabe não trazendo Day One para ninguém. Tá bom? Então você vai ter que continuar pagando aí para jogar antecipado. Você não espera um ano aí. E esse um ano também pode vir para PC. Porque como eu já disse, PC tá lançando franquias que estão tendo continuação. Tá criando fãs do lado do PC. E tem que dar continuação dessas franquias. A Sony vai ter cada vez mais diminuir o cronograma que ela joga para PC. Porque esperar 5 anos para jogar uma continuação no jogo que já lançou para PlayStation vai gerar treta. O mercado tá mudando, como você já viu, é uma loucura, né, intenso. Bom, serviços são produtivos, serviços é legal, se você tem alguma desconfiança, vai por mim. Eu uso bastante serviços e é bacana. Isso pode ser novo para você aí no PlayStation, mas é uma coisa boa para o público. No mercado, eu não sei como ele deve se conduzir com isso, e apesar de a gente trazer referências, pouco me importa. O mercado é um problema do mercado. A gente fala com você, consumidor. Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação. Eu sou o Gotcos e até a próxima.